O jornalismo da Rádio Clube 98 conversa agora com o Kaique Amorim, que é psicólogo. Ele vai falar pra gente sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Kaique, a prevenção, esse trabalho de conscientização está acontecendo agora, durante setembro, todo ano, desde 2015, mas os cuidados com a saúde mental é diário, né? Isso, bom dia, prazer estar falando com você. Isso mesmo, né? Uma campanha que acontece agora no mês de setembro, né? Mas na verdade, esses cuidados eles devem acontecer o ano todo, né? A saúde mental é algo que deve ser considerado, né, todos os dias. Então, certamente, algumas questões ficam mais evidentes agora, né, porque são mais faladas, mais veiculadas, né, mas é importante que a gente já atente para elas todos os dias, né, o tempo todo. Assim, eu digo que a nossa saúde como um todo, né, ela não tira sério. Então, é algo que está presente com a gente o tempo inteiro e é importante a gente estar cuidando. E, Kaique, no que tange ao ponto de chegar ao suicídio, são muitos fatores que acabam ali influenciando a tomada dessa decisão. Isso vai ansiedade, depressão, transtornos diversos que muitas vezes a população nem sabe que existem, né? Essa campanha do Setembro Amarelo é também uma forma de estar chamando atenção para esses transtornos não tão conhecidos, né? Sim, sim. Como você coloca, né? Às vezes as pessoas não se atentam e é por falta de uma cultura mesmo, né? Eu acho que em alguma medida é uma campanha que tem sua relevância, né? Mas nós precisamos de políticas públicas, né? Nós precisamos de ações, inclusive, mais eficazes nesse sentido, né? Para que haja uma educação referente a isso, né? Ao que é saúde mental. Ainda hoje existe um pouco daquele preconceito, já diminuiu demais, né? Eu vivencio isso no consultório, já diminuiu bastante essa coisa do preconceito, né? De se consultar com um psicólogo, né? De fazer uma terapia. Mas eu acho que, de alguma forma, esse assunto de saúde mental precisava ser inserido desde a infância, sabe? Na escola. Acredito que seja por meio da educação, né? Mas que bom que nós temos campanha como essa, que nós já temos alguns recursos. E isso tudo, né? Eu acredito que influencia para que a sociedade, as pessoas como um todo, fiquem mais sensíveis a essas questões. São vários fatores estressores que a gente diz, né? Que podem levar uma pessoa a considerar a possibilidade do suicídio, né? Mas aí a gente chega naquela questão de que não é exatamente a vida que a pessoa deseja matar, né? Mas o sofrimento. E quanto mais recurso essa pessoa tiver, né? Melhor a chance dela lidar com isso e não chegar de fato ao ar. Então essa conversa que nós estamos tendo aqui, por exemplo, já é muito interessante, né? E de repente as pessoas que estejam escutando, né? As pessoas que vão ler depois, quanto mais a gente informar, né? E possibilitar, dar ferramentas, né? De ação, é muito importante, né? Para que a gente diminua a quantidade, né? De suicídios, de tentativas também, porque muitas vezes acontecem as tentativas às quais a pessoa não chega, né? De fato, né? Não acontece ali às vezes alguma coisa que impede de que o suicídio realmente aconteça, mas acaba sendo uma situação traumática, muitas vezes por injeção de remédios, algo nesse sentido. Você mencionou a respeito do preconceito, da medicação. É importante também a gente estar frisando, existem diversos caminhos que podem ser tomados para não chegar ao ponto de se tirar a vida em busca de eliminar o sofrimento, né? E entre eles tem esse tratamento psiquiátrico, que apesar de ter muito preconceito, ele aliado com ali a prática de esportes, de exercícios físicos, com o atendimento psicológico, colabora bastante para aliviar esse sofrimento, né? Sem dúvida. Pode ser, né, que a pessoa precise durante um tempo mesmo de tomar uma medicação, né? E a gente faz uso de medicações muitas vezes para outros sintomas, né? Você está com uma dor de cabeça, né? Você passou por uma cirurgia, eu estou tomando alguns antibióticos, né? Então, vamos colocar assim, de certa forma, um antibiótico para a alma, né? Para esse sofrimento mental, por que não? E nós temos muitos recursos já disponíveis, né? Só que muitas vezes a gente negligencia, sabe? E muitas vezes as coisas estão todas aí, né? Então a gente tem medicações já muito interessantes, que dão menos reações, né? Menos efeitos colaterais, medicações que não vão viciar, né? Se forem usadas durante ali um tempo menor, né? Isso pode ser possível. Nós temos profissionais, né, da psicologia, assim como eu, que está no consultório, que está em alguns contextos sociais também atendendo por um valor mais acessível,
acessível, enfim, o SUS, né, tem psicólogo que atende pelo SUS também. E quando a gente fala dessas estratégias, né, que muitas vezes a gente negligencia, e eu brinco, né, falo que as coisas estão todas lançadas no mundo, no universo pra gente pegar, é que tem muita coisa mesmo, sabe? As próprias relações, as amizades, você praticar um esporte, né? Tô sem grana agora pra fazer uma academia, né? Não poderia caminhar. Você sair assim já à tarde pra contemplar as coisas. E muito importante é não deixar de fazer aquilo que você gosta. Então, se eu gosto de ouvir uma música, se eu gosto de estar com as minhas pessoas, se eu gosto de limpar minha casa com ouvir uma música mais alta, faça isso. Isso tudo faz parte de um tratamento psicoterápico, inclusive. E muitas vezes a gente se sequestra de si mesmo, né? Eu digo assim, que talvez a pior solidão de todas seja a solidão de si mesmo, né? A gente vai se sequestrando, a gente vai se deixando para depois. Num dia a dia cada vez tão mais agitado, tanto para fazer, é importante a gente tirar um tempo mesmo para se cuidar. E às vezes são coisas simples, como eu falei, às vezes é olhar o céu, às vezes é fazer uma caminhada, e eu compreendo demais. Para quem está sofrendo, escutar isso pode ser até um pouquinho de gesto. Às vezes a pessoa pode pensar assim, pô, mas eu tô aqui, arranca essa dor de mim, você tá falando pra eu ir dar uma volta, né? Você tá falando pra eu ouvir uma música, mas né, isso é inclusive comprovado cientificamente, que ajuda bastante em lidar com esse sofrimento e saber que é passageiro e que nós, profissionais de saúde, estamos aqui para ajudar essa pessoa nessa travessia sozinha. As pessoas não estão sozinhas, elas não precisam passar por isso sozinhas. E além dos profissionais da saúde mental, também tem a participação, que é muito importante, da família. Porque muitas vezes a pessoa, por si própria, não percebe o fundo do poço que ela tá, ou percebe e não tem forças para estar saindo. E nesse ponto é muito importante a participação da família, dos amigos, para encaminhar essa pessoa para uma ajuda adequada, né? Claro, a gente chama de rede de apoio. É importante demais. Essa rede de apoio, ela é primordial no tratamento. Então é contar mesmo com aquelas pessoas, né, que estiverem próximas, até aquelas pessoas talvez que estejam mais sozinhas, mas que numa dessas saídas, como eu falei, elas até podem encontrar alguém, né, podem fazer amizade, inclusive os lugares de suporte, como por exemplo o CAP, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que está lá disponível para toda a população. Eu gosto muito de falar sobre o CAP, porque assim, é um dispositivo interessante e que está lá disponível. Você não precisa de um encaminhamento. Você pode chegar lá no CAP e falar, olha, né, tô sentindo isso, é difícil para mim, me ajuda. E lá você tem a oportunidade, inclusive, de conhecer pessoas que também estão com algum sofrimento mental, né, com alguma questão complicada, e você faz amizade, né, você conversa com pessoas de diferentes estilos. E aí tô falando aqui no caso das pessoas mais sozinhas, porque tem pessoas também que às vezes moram distante da família, né, mas se você tiver essas pessoas próximas a você, aproveite mais esse recurso. Como eu falei, são vários os recursos, tem para se tratar uma depressão, uma crise de ansiedade, né? A gente tem a psiquiatria, tem a ecologia, né? A gente tem a espiritualidade, tem a família, tem os amigos, e a gente conseguir estar com essas pessoas também, né? Porque assim, não é fácil ficar com quem sofre, mas é possível e até muito bonito. A gente pode aprender muito com isso. Então, que a gente consiga também acolher mais essas pessoas. A gente, como eu falo dessa sensibilidade, que se a gente fosse educado a isso desde criança, né, nós vamos aprender agora. Às vezes aquela pessoa mais difícil de lidar é que pode estar mais sofrendo, né? Entender uma mão é muito importante. Então essa foi a nossa conversa com o psicólogo Kaique Amorim. Ele falou pra gente sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, e também sobre os cuidados que a gente pode ter diariamente para estar cuidando aí da saúde mental nossa, claro, e de outras pessoas ao nosso redor, reforçando aí a necessidade de se ter empatia e paciência, tanto conosco mesmo, quanto com aqueles que nos rodeiam. Para a Rádio Clube 98, repórter Amanda Marques. Jungle.